se ainda estivesse vivo, o Neil Peart estaria agora, em setembro, completando 71 anos de idade. Infelizmente ele se foi e ele faz muita falta. E é exatamente a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo. Assista com o seu filho, vocês não vão se arrepender. Meu amigo e minha amiga, Neil Peart estaria completando 71 anos de idade, cara. Agora em setembro, se ele não tivesse falecido em 2020. E é importante, nesse vídeo, a gente sempre relembrar a falta que o Neil Peart faz, não apenas no som do Rush, mas no show business em geral. Na verdade, hoje já dá para se dizer que o Neil Peart deixou um legado que não pode ainda ser dimensionado nos dias atuais, de tão grande, e muito menos ele será devidamente dimensionado no futuro, cara, caso as pessoas não percam a memória. Neil Peart foi e ainda é e sempre será uma das raríssimas unanimidades dentro do show business, do rock, de todos os estilos. Responda para mim com sinceridade, você conhece alguém que diz que o Neil Peart tocava mal? O cara pode até não gostar de Rush, cara, mas ninguém ousa dizer uma merda desse tipo. Ele foi um exemplo de como um baterista usava uma técnica assombrosa como ferramenta de composição. As levadas sensacionais, as viradas absurdamente surpreendentes, a criatividade em usar soluções rítmicas inesperadas, e tudo isso era inserido nas composições, cara. Não como adornos, tá? Mas como elementos primordiais para o entendimento de cada uma dessas canções. Quando se trata de explorar os territórios, vamos dizer assim, mais complexos e mais desafiadores da bateria no universo do rock, ninguém conseguiu rivalizar com o Neil Peart. Ele não apenas criou a espinha dorsal da música do Rush, assim que ele entrou na banda, ele já fez isso, mas ele se tornou também um mestre quase sobrenatural na arte de criar grooves, viradas verdadeiramente excepcionais, daquelas de entortar o cangote, e que a gente se perguntava, cara, como é que ele tinha feito aquilo, cara? E não tinha como não soltar um palavrão de felicidade quando a gente descobria como ele fazia aquilo, vendo os vídeos, assistindo os DVDs, Blu-ray, aquela coisa toda. Não há uma única canção sequer do Rush sem que o Neil Peart tenha colocado no groove elementos distintamente complexos nos tambores, no bumbo, nos pratos, no chimbal, na caixa, no raio que o parta. Tudo era uma mistura estrombólica, vamos dizer assim, estrombólica do meu tempo. Tudo é uma mistura estrombólica de técnicas diferentes entre si, padrões de condução fora do tradicionalismo do 4x4, conduções sincopadas, viradas inacreditáveis, com notas colocadas onde a gente jamais teria imaginado, cara. Tenta ouvir músicas como YYZ, né, que a gente chama aqui de YYZ, o La Villa Strangiato, ou até mesmo aquelas músicas falsamente simples, né, tipo Fly By Night, ou mesmo falsamente simples, aquelas versões ao vivo das canções do disco de estreia do Rush, cara, que o Neil Peart tocava ao vivo, em que você não ficasse com o queixo caído. Você não fique com o queixo caído.
O Neil Peart, ele usava combinações diferentes de rudimentos de bateria, sabe? Tipo paradiddles e flanges, para criar uma sensação de deslocamento rítmico e que resultava num troço completamente fluido. Ele tocava em 7/8 num segundo e no outro segundo, cara, ele já engatava um 5/4 para então cair num 4/4 completamente inesperado. A bateria dele, cara, ia para patamares absurdos. Em outros vídeos, já falei sobre isso, que o Neil Peart, ele tinha um perfeccionismo tão elevado. Você vai procurar nos outros vídeos aqui do canal, você vai reparar que eu já falei nisso. Que ele fez algo, inclusive, até então impensável para quem já era reconhecido como um dos maiores bateristas de todos os tempos. O cara voltou a estudar numa época. Ele passou a ser aluno lá do Freddie Gruber, né, que eu já contei. Ele começou a estudar em 1994. E o Freddie Gruber era um professor muito requisitado. Ele acabou falecendo em 2011. Mas era um baterista de jazz que era razoavelmente famoso, que ele chegou, inclusive, a fazer parte da banda do Charlie Parker, né? Inclusive, alguns dos alunos do Freddie Gruber foram o Vinnie Colaiuta e o Dave Weckl. Você tem uma ideia. E estudando com o Freddie Gruber, cara, o Neil Peart, ele reeducou completamente a postura dele de tocar. Os movimentos das mãos, o restante do corpo, a maneira como ele empunhava a baqueta e principalmente no uso do chimbal, além da sua função de condução. Coisa incrível isso. E aí na sequência, cara, ele continuou a estudar, né, dessa vez com o Peter Erskine, do Weather Report, e inclusive o Neil Peart, ele declarou na época, cara, que foram os momentos em que o garoto de 13 anos, que ainda morava dentro dele, se manifestava. E fala pra mim que outro baterista de rock tenha se aventurado a mostrar o som das orquestras, tanto nos tributos ao Buddy Rich, como em todo o final de solo de bateria que ele fazia nos shows do Rush, cara. Uns solos absolutamente de cair o queixo. E ele sempre terminava com uns samples, com umas levadas de orquestra. Ele era tão diferenciado que ele também se tornou um letrista notável assim que ele entrou no Rush. Falei sobre isso. E foi ele que mudou completamente o som da banda. Cara, todas as letras passaram a ser dele praticamente, cara. As letras, inclusive, das canções que ele compôs, cara, nunca mais deixaram de exibir uma profundidade filosófica que era desconcertante e que levava a gente, né, pelo menos a mim e a quem nunca teve preguiça de pensar em pesquisar, a interpretar as letras tudo pelos mais diversos aspectos sociais, emocionais, poéticos e filosóficos e até mesmo políticos. Tudo isso, por exemplo, para mim, mexeu muito com a minha própria percepção de mundo ao longo das décadas, cara. Mexeu muito mesmo. E com isso, ele também se tornou um escritor de primeira, cara. O seu tristíssimo livro de estreia, né, o Ghost Rider, né, A Estrada da Cura, é uma leitura obrigatória, porque trata do ressurgimento e do renascimento de um cara abalado por tragédias indescritíveis durante uma longuíssima viagem de moto que ele fez pela América do Norte e pela América Central. Você já sabe disso, eu já comentei isso. E os seus outros livros, cara, são igualmente leituras obrigatórias. Ciclista Mascarado, o Longe e Distante e os 2 volumes Música para Viagem. Aliás, assim como é obrigatório o sensacional livro Através das Décadas e a edição de colecionador, cara, que é um livro com mais de 1.200 páginas, falando de toda a complexa relação que havia entre o Neil Peart e os outros caras da banda, que inclusive, né, dura até hoje isso, mais entrevistas, as histórias de cada faixa de cada álbum do Rush, e tudo vem, cara, num box
espetacular, especialíssimo, de tiragem limitada, imitando um case de instrumentos, cara, com rodinha e tudo. Vem um monte de acessórios inacreditáveis e você não pode perder essa oportunidade de adquirir esse box, porque, cara, vai acabar, tá? Ele tá em pré-lançamento, né? Já tá em pré-venda, e já vendeu um absurdo. Ele vai ser entregue em novembro agora de 2023. E quanto antes você adquirir esse box, mais barato ele vai ficar para você. Por quê, cara? Porque além de ter esse preço um pouquinho menor, quanto antes você adquirir, você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e adquirir esse box. Na hora de você colocar o cupom, você vai colocar um cupom exclusivíssimo, que é Regis Rush, tudo junto, tá ok? E você vai então adquirir esse box com um desconto ainda maior, cara. É um preço inacreditável, repito, de um box exclusivo que tem uma tiragem muito limitada, tá ok? Então não perca essa oportunidade, sério, você vai me agradecer. Então, meu amigo e minha amiga, o Neil Peart, além de tudo isso, ele foi um intelectual, cara, de uma imensa magnitude, e é uma espécie cada vez mais rara de ser humano, de músico, de pensante, num show business imbecilizante que a gente tem hoje, cara, que só serve para atender os anseios de multidões cada vez mais ignorantes e que aumentam a cada dia, cara. Em cada um desses livros, cara, o Neil Peart já demonstrava um nível altíssimo de vocabulário e ele era um extraordinário construtor de imagens na nossa cabeça. Você tá entendendo? E, palmas para a tradutora dele aqui no Brasil, a adorável e talentosa Candice Soldatelli, que ela conseguiu transpor para o português toda essa genialidade do cara. E é obrigatório que você assista a um documentário extraordinário, que é aquele Beyond the Light Stage, que, entre outras informações, cara, sons e imagens sensacionais, mostra como o Neil Peart se entusiasmava ao falar da sua paixão pelos livros e qualquer outro tipo de leitura, cara. E eu sempre digo que é essa paixão que você tem que incutir nos seus filhos para que eles se tornem seres humanos melhores. Eu não canso de dizer isso em vídeo, em entrevista, e eles vão se tornar seres humanos melhores em todos os sentidos. Então, no meio das turnês, cara, o Neil Peart, ele não desperdiçava o tempo dele na hora de se autoeducar, para ter tempo, né? Porque ele não teve tempo de frequentar a universidade, cara. Ele sequer terminou o ensino médio dele. Então ele não desperdiçava o tempo, cara. Ele se autoeducava o tempo todo. Como diz a minha própria amiga, a Candice, o Neil Peart, ele foi um renascentista da nossa época. E faz sentido isso que ela fala. Por quê, cara? Porque não só na música e na literatura, o Neil Peart, ele foi um estudioso de outras artes, de outros temas, que foram da história até a geologia, da filosofia, a ornitologia. Cara, o estudo dos pássaros. Em tudo o que o Neil Peart se meteu a fazer, cara, sempre havia algo em comum, que era aquela curiosidade criteriosa em aprender tudo com o máximo de excelência e de humanismo. Como é que você vai deixar de se inspirar num cara como esse, cara? E quando ele morreu, ali no início de janeiro de 2020, cara, o Neil Peart, ele se tornou eterno, tendo inclusive nos mostrado a importância, cara, de você não ter medo de mostrar as suas ideias, de mostrar os seus pensamentos a quem quer que seja. Também nos ensinou a gente não se contentar em fazer uma única coisa na vida. Eu mesmo, cara, a minha personalidade musical, jornalística, filosófica, odontológica e o que quer que seja, grita a todo instante comigo mesmo. E ele também nos ensinou, cara, que não se deve ter receio em embarcar em novas aventuras de vida, sem temer qualquer tipo de experimentação. Por isso, eu repito a pergunta a você, meu amigo e minha amiga: como é que é possível não se influenciar
por um cara como Neil Peart. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da imensa falta que o Neil Peart faz nos dias atuais, tá? Aqui nos comentários, coloca para mim qual é a importância do Neil Peart, não só para o seu lado musical, mas para sua vida, ok? Não esqueça também de adquirir esse box espetacular do Rush, tá? Que eu acabei de falar aqui. Não esqueça também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E ser sócio, claro, do nosso clube de membros VIP aqui embaixo, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.